pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Investimento privado esse de mais de 130 milhões de reais, né? Sendo que 61 milhões já foi pago, ele pediu e ele foi atrás de mais 61 milhões. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero 134 milhões de reais, galera. É isso que o Flávio pediu ao Vorcaro. E mais, galera. Pode ser que daqui a um ano esse sujeito esteja presidente da República, né? Eu já não aposto mais em nada, não. Há 8 anos atrás, 2018, eu apostei que o Bolsonaro, o pai dele, jamais chegaria à presidência da República, e chegou, né? 4 anos atrás eles estavam desesperados, né? Porque sabiam que o Lula ia ganhar. Agora, até que foi um placar bem apertado, né? Resultado, daqui a um ano pode ser que esse sujeito seja presidente da República. Pode ser que vocês tenham acabado de ver as falas de um futuro presidente da República, né? Que foi pego aí nessa manobra aí, né? Só que a coisa tem coisa que ele não explicou bem, galera. É que esse orçamento do filme, ele é considerado desproporcional pelos cineastas. Ou seja, com esse valor, vai se tornar a obra mais cara da história do cinema brasileiro. Mais caro, inclusive, do que o Agente Secreto, né, que quase ganhou o Oscar, né, que ganhou o Globo de Ouro e tudo mais, né. Eu já falei desse filme, né, Dark Horse, né, sobre Bolsonaro. Não sei o que é que significa Dark Horse, né, cavalo negro, né. Eu já fiz vídeo, né, sobre esse filme. Mas o que está acontecendo? É desproporcional. Eu vou até ler o texto aqui para vocês, né? A relação do senador Flávio Bolsonaro pediu, a revelação de que o senador Flávio Bolsonaro pediu a Daniel Vorcaro, do Banco Master, dinheiro para a produção do filme Dark Horse, em homenagem a seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, provocou discussão sobre quanto custa produzir um longa-metragem, se o valor teria sido solicitado ao banqueiro e o alto custo, né? Segundo o site The Intercept Brasil, né, o pedido foi de 134 milhões de reais e 61 milhões já teriam sido efetivamente pagos por Vorcaro, mas olha aqui, galera, a Goyup Entertainment, eu acho que é esse nome, né, produtora do longa-metragem, e o deputado Mário Frias, né, roteirista da obra, né, disseram que não tiveram acesso à verba do banqueiro, né. E mais, galera, tá aqui na Folha de São Paulo, produtora do filme disse não ter recebido um tostão de dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, né. Aí pergunta que não quer calar, aonde foi parar esse dinheiro? Porque metade foi pago. 61 milhões de reais foram pagos.
61 milhões. Aonde foi parar esse dinheiro? Isso aí o Flávio não explica. Tá aí uma pergunta que não quer calar, né? Outra historinha aqui, né? 7 de Dark Horse, né? Teve tensão entre equipe e chefes, sinais de investimento alto e champanhe na prisão do Bolsonaro, né? Tá aqui a filmagem de Dark Horse. As filmagens de Dark Horse tiveram momentos de tensão nos bastidores, porque boa parte da equipe era progressista, né? Nem todo mundo lá era conservador, né? Dizem que é uma produtora de direita, né? Pessoal mais de direita, o Jim Caviezel, inclusive o próprio Jim Caviezel, né? Tá aqui, ó. Como é comum no meio audiovisual, né? Enquanto os líderes do projeto eram identificados com o bolsonarismo e o trumpismo, como o roteirista Mário Frias e o diretor Chris Northwest. Além disso, o dia a dia da produção deixava claro que o longa contou com altos investimentos, conforme participantes relataram ao jornal Globo. Tá aqui, Dark Horse, ou Azarão, conta a história da facada em Jair Bolsonaro, de sua ascensão à presidência. A produção teve patrocínio do ex-dono do Banco Master, né? Só que eu acabei de dizer que não, né? Preso sob acusação de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, táticas de intimidação e coerção e outros crimes, né? E mesmo assim o senador, que daqui a um ano pode ser presidente da República, que é um possível futuro presidente da República, né? Foi lá pedir dinheiro, né? O Globo questionou a produtora Go Up, responsável pelo projeto, sobre os bastidores da filmagem, mas não teve resposta. O espaço segue disponível, né? Mas eles já disseram que não receberam nada, tá bom? Dando continuidade aqui. Desde o início, os chefes deixaram claro que as equipes deveriam tomar cuidado com ligados a questões ideológicas, como não usar roupas de cor vermelha ou símbolos de grupos como o MST. Mas com o correr das filmagens, as equipes também passaram a questionar bonés e vestimentas da liderança que exibiam símbolos e bandeiras americanas adornadas por fuzis. A gente concordava em não usar vermelho, mas pedimos a eles que usassem aquilo. Uma pessoa que participou da produção, né? É bem estranho, né? Não dá para... você vai atrás de profissionais, nem sempre pode ser dessa maneira, né? Perguntando a ideologia desse profissional, né? Só que tem uma coisa, né, que caracterizou esse processo, né, esse problema, né, esse erro do Flávio Bolsonaro, é a mudança de versões, né? As mudanças de versões de Flávio Bolsonaro, né? Tá aqui. Após o vazamento, né, de mensagens de áudio do portal da Intercept, o senador Flávio admitiu ter negociado com o banqueiro, né, depois de ter dito que não, né, depois de ter negado isso a um jornalista do Intercept, né, que fez essa pergunta a ele, né. Tá aqui, Banco Master, com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pagamentos para financiar o filme do seu pai, e o ex-presidente, né. Depois, tá aqui, o senador também vinha defendendo a instauração da Comissão Parlamentar Mista, né, CPMI. Tá aqui, sim, tinha Banco Master, de acordo com a reportagem do Intercept, que ainda não foi lançada o repasse total de 24 milhões
equivalia a cerca de o equivalente a cerca de 134 milhões de reais na época, né? É mais de uma versão, galera. Diante dos atrasos do pagamento, né, Flávio teria enviado mensagens a Avocado cobrando a liberação. O banqueiro, que está preso, acusado de ter comandado fraudes bilionárias no banco, né, basta instituição liquidada pelo Banco Central, né? Resta saber, galera, com tantas versões sobre o mesmo fato, né, que eu vou deixar aqui para vocês lerem, né, em qual delas a gente acredita, né? Na versão atual ou na próxima versão que o Flávio Bolsonaro disser, né? Então, pessoal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo.